Aí, agora sim. Nós estamos nessa manhã, nós vamos continuar estudando sobre a questão do governo cristão evangélico, sobre presbíteros, sobre diáconos, sobre oficiais. Domingo que vem será a nossa assembleia, né, onde nós vamos eleger 6 presbíteros e até 7 diáconos. E nós queremos estar, então, neste último encontro, conversando com os irmãos, discutindo sobre essa questão. Nós vamos orar agora, pedir para que o Senhor mesmo nos abençoe nesta reunião, né, para que Ele nos conceda sabedoria, discernimento do céu para o que nós vamos conversar hoje de manhã. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que estamos aqui na Tua casa para, ó Deus, estudar a Tua palavra. E nós suplicamos, Senhor, a Tua bênção, a Tua graça sobre nós e que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos dirija de maneira que, através dele, possamos ter compreensão correta da Tua palavra, Senhor. Ó Deus de amor, nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós queremos então estudar sobre a questão de liderança na igreja. Desde o princípio da igreja, o Senhor estabeleceu liderança. O apóstolo Paulo fala a Tito, nesse texto aí, o seguinte: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituístes presbíteros conforme te prescrevi. Isso é o apóstolo Paulo falando a Tito. Nós também temos o próprio apóstolo Paulo falando em Atos 14 o seguinte: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Então, nós vemos aqui 2 textos que falam sobre a eleição de oficiais na igreja, né, de presbíteros, para ocupar a liderança. Nós temos o testemunho no livro de Juízes, né, de que havia um tempo de falhas, um ciclo de falhas. E essas falhas aconteciam porque não havia liderança no povo de Israel. E a liderança sempre ocupou um espaço importante na nossa sociedade. Seja na nossa casa, seja no país, seja numa escola, seja na empresa. A liderança tem papel importante. E nós queremos estar, então, discutindo com os irmãos, né, o caráter bíblico e teológico da eleição de oficiais, conforme nós entendemos, né? E a prática eclesiástica da nossa denominação. Como nós dissemos, domingo que vem nós teremos eleição para oficiais, nós vamos eleger 6 presbíteros e até 7 diáconos. Então, nós queremos, neste último domingo, pensar mais um pouco sobre, né, como que nós pensamos teologicamente sobre a eleição de oficiais e qual que é a nossa prática, a prática da ESEB, né? Então, é sobre isso que nós queremos pensar com os irmãos hoje. Muito bem, vamos começar no Velho Testamento. Como que era no Velho Testamento, na Antiga Aliança, né? Como acontecia? Nós tínhamos lá no Velho Testamento, nós também tínhamos o papel dos anciãos, um papel muito importante.
nós vemos pelo menos 100 vezes, né, essas palavras: ancião de Israel, ancião dos filhos de Israel, anciãos do povo e anciãos da congregação. Pelo menos 100 vezes nós temos essa citação no Velho Testamento, né? Então, na Antiga Aliança, havia o conselho dos anciãos. Aqui, por exemplo, nesse texto, nós vamos observar na chegada do Egito, né, quando o Senhor determinou para que Moisés fosse ao Egito libertar o povo da escravidão, Moisés falou: Senhor, né, quem sou eu? Eu não tenho condições de fazer esse trabalho, né? O que eu vou falar? E o Senhor o orientou, disse como ele deveria falar, e ele disse a Moisés: Moisés, chegando lá, você vai procurar os anciãos. Veja aí o primeiro texto: vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhe: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Então, o que Moisés deveria fazer? Buscar os anciãos. Ou seja, esses homens tinham um papel muito importante na sociedade, no meio do povo de Israel. E nós vemos aí no versículo 18: e ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixe-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Então, nós vemos aí um papel importante dos anciãos naquela época, né? Também nós vemos mais a seguinte, né? Opa. Nós vemos mais a seguinte também, em Êxodo 19, 7. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor havia lhe ordenado, né? Quando que aconteceu isso? Quando eles já estavam lá no deserto, no Monte Sinai, né? Quando o Senhor falara a Moisés, né? Quando ele desce do monte, né? Ele fala para os anciãos do povo. Então, em primeiro lugar, com quem ele fala? Aos anciãos do povo. Esses anciãos representavam o povo, eles tinham autoridade sobre o povo. E eles, então, falavam ao povo, né? E nós temos aqui em Levítico 4 e 15, os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e será imolado o novilho perante o Senhor. Então, aqui em Levítico 4 e 15, o que está sendo feito aí? Os anciãos estavam intercedendo pelo povo no sacrifício pelo pecado. Então, quem colocava a mão sobre o cordeiro, o novilho? Os anciãos. Veja o papel importante que os anciãos tinham no Velho Testamento. Eles tinham, de fato, um papel muito importante. Vamos adiante ainda. Muito bem. Em Números 11. Números 11, não virou lá ainda, né? Aí. Números 11, de 16 a 17. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação,
para assistirem ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do Espírito que está sobre ti e porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. O que estava acontecendo aqui? O povo estava chorando, estava reclamando. Moisés não estava aguentando o povo. Moisés chegou a pedir: Senhor, mata-me. Eu não estou dando conta. O que Deus falou para Moisés? Moisés, escolhe pessoas para te ajudar. Escolhe anciãos para levar a carga junto com você. Esses dias estava um membro trazendo um problema para o pastor. Aí um presbítero que estava do lado falou assim: não, deixa que eu resolvo isso daí, pastor. Né? Então, qual que é a importância dos anciãos? Os anciãos tinham uma importância de realmente ajudar na liderança do povo. Né? Saiu Números 11, 24 e 25. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor. E ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e o pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Ou seja, 70 homens receberam do Espírito do Senhor para estar ajudando Moisés na liderança. Vamos lá, mais outro texto. Muito bem. O que estava, então, associado aos anciãos? O que estava associado a esses irmãos, aos anciãos? Sabedoria, maturidade e discernimento. Tá certo? É isso? Nós podemos dizer que quem tem cabelos brancos tem sabedoria, tem discernimento, né? Já está um pouco calejado, já viveu algumas coisas, né, que o fizeram aprender qual o melhor caminho, o melhor jeito de se fazer as coisas. Né? Então, os anciãos sempre tiveram esse papel em função do respeito que eles tinham, né, referente ao conhecimento deles, à experiência deles. Né? Algumas vezes, né, eu chego para o meu pai: pai, o que o senhor acha? Ele tem 81 anos. E ele dá a sua opinião. Às vezes, os meus filhos chegam para mim: pai, o que o senhor acha? Como eu devo fazer? Tudo bem que eu não estou aí tão ancião ainda, né? Mas, né, já vivi 30 anos mais do que o meu filho mais velho. Ou seja, estou um pouquinho mais rodado. Né? Então, aos anciãos estava considerado que eles tinham sabedoria, maturidade, discernimento. Eles tinham um respeito muito grande. Eles eram extremamente respeitados na antiguidade. Né? Infelizmente, muitas pessoas hoje, muitos jovens, não respeitam os mais velhos. Mas naquela época eles tinham um respeito muito grande. Né? E nós temos uma história na Bíblia de um rei que não respeitou o conselho dos anciãos. Né? Quem foi este rei? Roboão, filho de Salomão. Né? Ele, infelizmente, não respeitou o conselho dos mais idosos. Né? O povo chegou para Roboão, Salomão, seu pai havia morto, foi morto, morreu. E então o povo chegou para Roboão, seu filho, que passou a reinar, falou assim: olha, seu pai
castigou muita gente, colocou um peso muito pesado sobre a gente. Foi muito duro. Seja um pouco mais leve, né? Seja mais humano. E aí, o que ele fez? O que Roboão fez? Foi se consultar. Se consultou primeiro com quem? Com os anciãos. Ele fez o que os anciãos lhe aconselharam? Não. O que ele fez? Ele buscou o conselho com os mais jovens. E diz o texto, né? Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos, né? Como aconselhais que se responda a esse povo? Eles disseram. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou o conselho com jovens que haviam crescido com eles e o serviam. Ele multiplicou o peso sobre o povo. O que aconteceu como resultado disso? A nação foi dividida, a nação de Israel foi dividida. 10 tribos seguiram Jeroboão e somente 2 tribos seguiram ele. Por quê? Porque não seguiu o conselho dos mais idosos. Porque não seguiu o conselho dos anciãos. Então, estava sempre atrelado a esses irmãos sabedoria, maturidade, discernimento. E como nós devemos valorizar isso? Como que a nossa sociedade precisa resgatar isso, né? Buscar sabedoria e conhecimento. Infelizmente, nós temos evoluído numa sociedade que não tem buscado nos anciãos conselho e tem feito como tem dado na sua cabeça, né? E então nós percebemos então que na nação de Israel, cada tribo e nação tinha um conselheiro, um conselho de anciãos. Né? Sua função era proteger o povo, exercer disciplina, fazer cumprir a lei de Deus e administrar a justiça. Eles tinham autoridade em questões civis, domésticas e religiosas. Né? Os anciãos deviam conhecer a lei junto com os sacerdotes e comunicá-la e resgatá-la, que fosse obedecida. Né? Então, eles tinham um papel importante, não somente em questões religiosas, mas em questões civis, em questões do dia a dia, da justiça, eles tinham um papel importante. Né? O pastor Waldenberg colocou no boletim esse texto, que foi um conselho de Jetro a Moisés. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. O sogro de Moisés resolveu visitá-lo, né? Foi lá onde Moisés estava com o povo. Chega lá e ele vê uma cena interessante. Uma fila enorme para falar com o genro dele. Uma fila enorme. Desde manhã até o pôr do sol, gente para falar com Moisés. E aí Jetro falou assim, o que é isso, Moisés? O que está acontecendo? Você vai desfalecer e você vai levar o povo a desfalecer também. Não faça isso. Escolha homens, né, capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, para te ajudar nessa tarefa. Para te ajudar nessa tarefa. Moisés obedeceu? Obedeceu, né? Obedeceu. E aí o que aconteceu? As causas mais simples ia para esses anciãos. As mais complicadas, não. Deixa que eu trato disso daqui. Né? Então, esse conselho de Jetro a Moisés foi muito importante. Imagina, né? Tô lá, atolado.
numa fila enorme de gente lá para consultar Moisés para resolver seus problemas. Não. E da mesma forma, nós temos que aprender, como igreja, nós temos que fazer isso. Não dá para ir todo mundo ao pastor. O pastor precisa ter um apoio. Né? O pastor precisa ter um apoio. Eu sou filho de pastor e eu lembro uma vez que um presbítero chegou para o meu pai e falou assim: Pastor Antônio, vejo que o senhor está preocupado. Como eu posso te ajudar? Isso me tocou, nunca esqueci disso. Nunca me esqueci disso. E nós precisamos desenvolver uma liderança de forma que, né, não fique um peso muito grande sobre o pastor. Isso é necessário. Isso é necessário. Né? Em toda e qualquer sociedade que se multiplica, que aumenta, nós precisamos ter pessoas capazes para estar ajudando a cuidar do povo. E era assim já no Velho Testamento. Né? Então, nós vemos já desde o Velho Testamento o papel da liderança sendo importante na condução da vida do povo. E no Novo Testamento? Como era no Novo Testamento? No Novo Testamento, nós começamos lá com a escolha dos 12 apóstolos. Estes foram chamados diretamente por Jesus. Eles foram buscados, cada um, diretamente por Jesus. E eles receberam o comissionamento para expandir o reino por meio da igreja e seus ofícios, né? Então, em Efésios, o apóstolo Paulo fala: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Então, os discípulos, eles foram chamados diretamente por Jesus. Mas e os demais? Né? E a partir dos discípulos? Nós temos alguns momentos importantes aí que caracterizam como a gente também funciona hoje. Eu os convido a abrirem suas Bíblias em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 26. Diz o texto: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se uma assembleia de umas 120 pessoas. Ou seja, eles estavam ali reunidos numa assembleia. Pedro foi o moderador, ele que assumiu a presidência da Assembleia. Então, a partir do versículo 16, ele começa a mostrar o motivo da Assembleia. Né? Isso entrou lá no edital de convocação da Assembleia. Olha só, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua, esse campo era chamado Aceldama, isso é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e tome o seu encargo.
Muito bem, por causa do que aconteceu com Judas, que era um dos 12 comissionados por Jesus, ele fala, é necessário, versículo 21, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Ou seja, era necessário escolher um, e aqui foi estabelecido os critérios. Quais são os critérios? É necessário, então, que tenha acompanhado o Senhor Jesus, começado do batismo de João, até ter sido testemunha da sua ressurreição. Então, haveria de ser escolhida uma pessoa, mas teve critério. Né? Teve critério. Assim como tinha critério lá no Velho Testamento, aqui também tem um critério. Então, propuseram 2. José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tem escolhido para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar os 11 dos apóstolos, com os 11 apóstolos. Então, Matias foi escolhido aqui, numa assembleia que foi dirigida por Pedro. Não foi Pedro que escolheu, não foi uma escolha episcopal de Pedro somente, foi numa assembleia de irmãos que foram escolhidos Matias, dentre 2. Então, eles já haviam escolhido 2 pessoas, 2 candidatos, né? E dentre esses 2 candidatos, que tinham alguns critérios, foi escolhido um. Né? Então, foi como aconteceu a primeira assembleia da igreja, a primeira escolha aí de uma pessoa, né, para ocupar a liderança aqui depois de Jesus. Né? Tudo bem? Está entendido? Alguém quer fazer alguma pergunta, fazer algum comentário? Vamos lá para o segundo texto. Carlos, esse lançaram sortes, qual foi o critério que eles usaram? É difícil dizer, mas era um costume, né, em alguns momentos, de se escolher dessa forma. Já tinha pelo menos 2 pessoas que tinham os critérios. Isso é importante. Os 2 lá tinham as condições, tanto Matias quanto, qual o nome do outro? José. Os 2 tinham condições. Isso é importante. Antes. Então, não existe nada que não seja da vontade de Deus. Então, no começo exatamente. de 24, foi orado antes. Não foi tirado sorte só. Muito bem, muito bem. Né? Teve oração, teve busca de orientação do Senhor, teve atuação do Espírito Santo ali. Isso é importante. Né? Esses 2, eles foram escolhidos com critérios, foi jejuado, inclusive. Não somente oração, mas foi jejuado, e eles, então, escolheram Matias. Só para fechar aqui, só lembrei de um texto, em Provérbios 16, 33, fala aqui, para fazer um sorteio são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Muito bem. A decisão procede do Senhor. Né? Não, hoje nós não temos esse costume mais, né? Muito bem. Atos 6, versículo 1 a 7. Nós temos aqui a eleição dos diáconos, né?
Ora, naqueles dias, multiplicando o seu número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Olha aí o critério. 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, nós temos aqui a eleição dos diáconos da mesma forma, né? Teve critérios, teve oração, teve busca de entendimento do Senhor, né? Para que se fosse feita aquela escolha desses irmãos. Vamos lá também, mais adiante, Atos 14, 19 a 28. Esse é o texto que nós lemos agora de manhã, né, no início. Mas fala do apóstolo Paulo, né, que ele passou por algumas igrejas. Vamos ler o texto. Versículo 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando como um morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns e encomendarem ao Senhor em quem haviam crido. Que texto magnífico que fala aqui do crescimento da igreja. Fala aqui do importante papel de Paulo, que mesmo ele tendo passado ali por aquelas cidades e tendo saído dali apedrejado, tendo saído dali perseguido, ele voltou para essas cidades. E ele voltou para essas cidades para fazer o quê? Fortalecer a alma deles. Veja que impressionante. O apóstolo Paulo havia passado por essas cidades, ele saiu dessas cidades fugindo de lá em função da perseguição. O Renato foi pegar água para mim lá. E ele volta para fortalecer a fé dos irmãos, mas também para escolher discípulos, para eleger discípulos. Ele fica bem claro aí que é para eleger discípulos. E em cada igreja, a eleição de presbíteros. Muito obrigado, meu irmão. Pois não, Samuel.
eleger, né? Eleger, porque, por exemplo, hoje em dia nós vemos, vamos supor, do ponto de vista aí da administração pública, então a eleição é de uma maneira ou de outra, mas, por exemplo, a gente já teve eleição indireta, eleição direta, então, ou seja, tem vários critérios. Por exemplo, eleger significa escolher, no meu entendimento. Então, por exemplo, o Carlos elegeu a Rosiane. Qual foi o critério que você utilizou para elegê-la, para escolhê-la, assim por diante? Então, quer dizer, então a palavra eleger tem várias aplicações. Por exemplo, nós aqui utilizamos um método de eleição, mas eu acho que nenhum deles foge do princípio que a Wanda citou, né? Olha, eu vou botar um X aqui no nome do Afonso. Ah, mas o Afonso é barbudo, o cara barbudo não pode ser diácono, não. Ah, não. Enfim, nós temos realmente de ter esse momento de oração aqui para na hora de botar o X lá, botar. Quer dizer, o método da eleição é esse, mas o que precede a hora da escolha realmente tem que ser a oração, né? Muito bem, isso mesmo. Alguém gostaria de dar mais alguma contribuição? Muito bem. Tanto nesse texto quanto Coríntios, por exemplo, nós temos a palavra eleição, né, que na língua original quer dizer cheirotônio. Né? Não sei se a pronúncia é essa mesma, mas o significado é votar, estendendo a mão, nomear por voto aquele que se encarrega de algum cargo ou função, eleger, nomear, né? Então, o que eles faziam era justamente isso. Eles escolhiam essas pessoas, né? Eles escolhiam essas pessoas. E nós devemos então, pensar nesses critérios que nós temos visto, né? E o que o nosso irmão disse, né? E a Wanda disse também é muito importante. Nós temos que dobrar joelhos. Nós temos que buscar ao Senhor. Não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil. Às vezes a gente vê alguns presbíteros e fala, Carlos, está pesado, dá vontade de desistir. Porque tem que ter disposição, tem que ter realmente entrega, né? Tem que ter dedicação, e tem que ter as condições para fazer isso. Às vezes, alguns dizem, Carlos, eu não tenho mais condição. Não dá. Muito. Então, eu creio que a carga de vocês é realmente muito pesada, muito forte, muitas vezes. Dá vontade de desistir. Mas vocês foram ungidos por Deus, escolhidos por Deus, e Deus vai capacitar, né? Isso. E então é só para dizer que, afirmar o que você está falando, que realmente é verdade. Eu tenho esse exemplo para compartilhar, que muitas vezes ele chegava e chorava, não podia falar, mas foi muito difícil hoje, minha linda. E eu estou chorando porque está difícil. É verdade, é verdade. Algumas vezes, né, eu também chorei. Algumas vezes, no início, às vezes eu levava algumas coisas para a Rosiane. Deixei de fazer isso. Às vezes, e agora, às vezes ela reclama, Carlos, você não conta nada para mim. Eu fico sabendo pelas outras pessoas, para te proteger. Para te proteger. Né? E Deus tem fortalecido, Deus tem sustentado, né? E nós precisamos, de fato, dobrar joelhos para que, né, nós possamos cumprir o nosso papel. A igreja do Senhor, a igreja é do Senhor, e ela vai permanecer firme, vai até a volta gloriosa dele. E cumpre a nós, né, estarmos direcionando, trabalhando de maneira que elas realmente venha continuar nessas condições, né? E então nós gostaríamos de pensar aqui com os irmãos
né, o que a nossa denominação ela considera em termos de forma de trabalhar. Então, a primeira coisa que nós temos no nosso estatuto, o estatuto da denominação, é que as igrejas adotam o governo democrático representativo. O que quer dizer isso? Que nós temos uma representação, assim como tinha os anciãos, as tribos, cada tribo tinha os seus anciãos, assim como nós temos no Novo Testamento os discípulos, em cada igreja eram eleitos os presbíteros, nós também cremos, né, num governo democrático representativo, né? Não é o pastor que ele manda e desmanda e faz o que bem entende, não é ele sozinho, né? Não é a toda a igreja num governo democrático. Há algumas denominações que trabalham num governo democrático, onde se os assuntos levam para a Assembleia e toda a igreja decide sobre ela. Não, nós temos um governo democrático representativo. Então, a igreja escolhe essa liderança e essa liderança, junto com o pastor, está dirigindo, estabelecendo as coisas, cuidando dos assuntos, né? Então, a denominação, pensando em toda essa base que nós vemos aqui, nos anciãos no Velho Testamento, nos presbíteros, nos diáconos no Novo Testamento, nós entendemos que esse é o modelo mais adequado, né? Assim como nós, os presbiterianos, têm esse modelo, né? Tem outras denominações que também têm esse modelo, outros já fogem um pouco. Outro tem o pastor que resolve tudo, ele é como Moisés lá, né, decidindo todas as coisas. Outros é um governo democrático, onde os assuntos são levados em assembleia. A outra coisa, né, que está no estatuto da nossa denominação é que as igrejas filiadas à ESEB elegerão pastores exclusivamente do quadro ministerial da ESEB, né? Então, fala sobre os pastores, a eleição dos pastores, que eles devem seguir o regimento da ESEB, são subordinados ao departamento ministerial da ESEB e às diretrizes da ESEB, né, assim como o código de ética e o ministro que são evangélicos. Então, o pastor também, ele não pode fazer o que bem entender. Um pastor da nossa denominação, ele tem que seguir o código de ética do ministro cristão evangélico, ele precisa seguir as diretrizes, ele precisa estar debaixo do departamento ministerial. Algumas vezes, infelizmente, a gente tem que, através do departamento ministerial, intervir em alguma situação de algum ministro que não está seguindo, né, as diretrizes da igreja cristã evangélica, né? O que mais nós temos? Muito bem, compete às igrejas eleger pastores, presbíteros, diáconos e representação conciliar. Então, cada igreja ela tem esse papel de eleger pastores, presbíteros e diáconos. Tá? E o que fala o nosso estatuto? Não sei se nós tivemos já aqui a oportunidade de ver o nosso estatuto, sobre como nós trabalhamos, certo? Talvez nem todos aqui conhecem o que fala o nosso estatuto, então nós gostaríamos de esclarecer alguns pontos de como funciona a escolha de presbíteros e diáconos na nossa igreja, conforme o nosso estatuto. Vamos lá. Então, muito bem. Nós temos aqui o artigo 49 e 54, que fala que o Conselho de Presbíteros indicará os candidatos à Assembleia Geral, se possível, pelo menos o dobro de vagas a serem preenchidas. Tá? Então, hoje,
funciona dessa forma, né? Nós, opa, eu pulei aqui, desculpa. Eu pulei na minha... É composto de um presbítero e um diácono a cada 50 membros ou fração até, no máximo, 15 oficiais. Então, artigo 30 e artigo 35. Então, tanto para presbíteros quanto para diáconos, nós temos um para cada 50 membros. Então, hoje nós temos 496 membros, então nós deveremos ter 10 diáconos e 10 presbíteros. Está entendido? Então, essa é a primeira regra aqui que nós temos. O mandato é de 4 anos, podendo ser reeleito apenas uma vez, consecutivamente, né? Então, o mandato é de 4 anos. Então, a cada 2 anos, nós temos eleição para oficiais, né? A renovação, com renovação de 50%, ou seja, né, a cada 2 anos nós renovamos 50% dos oficiais, né, e cada um com mandato de 4 anos, certo? Então, sempre procuramos renovar 50% dos oficiais, a cada 2 anos e sempre com mandato de 4 anos. Um oficial para cada 50 membros. Tudo bem? Está entendido? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Está claro? Vamos lá. Muito bem. Aqui fala, o Conselho de Presbíteros indicará os candidatos à Assembleia Geral, se possível, pelo menos o dobro de vagas a serem preenchidas. Então, quem indica os candidatos é o Conselho. E nós procuramos trabalhar os critérios. Nós vamos falar dos critérios daqui a pouco. Mas quem indica, então, é o Conselho de Presbíteros. O Conselho de Presbíteros tem essa tarefa de indicar quem são os candidatos, né? Assim como aconteceu lá naquela assembleia que Pedro indicou. Na hipótese de não haver candidatos suficientes para somar 50%, além das vagas, a serem preenchidas, lê, Samuel, por favor. Vou ler por causa do pessoal da internet. Na hipótese de não haver candidatos suficientes para somar 50%, além das vagas a serem preenchidas, o Conselho de Presbítero completará esse número indicando candidatos dentre o que estão deixando o cargo, nos termos do parágrafo 2º do artigo 30º. Muito bem. Lembra que na cláusula anterior, né, um oficial ele é eleito para, no máximo, 2 vezes. Ele pode se reeleger 2 vezes, tá certo? Muito bem. Só que, às vezes, é difícil achar candidato, irmãos. A gente consulta muitas pessoas para conseguir uma meia dúzia de pessoas para trabalhar. E aqui, o estatuto ele dá 2 brechas. A primeira brecha é que o conselho, se possível, né, na cláusula anterior, ele vai oferecer pelo menos o dobro de vagas, se possível. E uma outra brecha que ele dá é o seguinte, olha,
não conseguimos pessoas suficientes. Tem uma pessoa aqui que já teve 2 mandatos, mas a gente não tem candidato. Então, nós vamos botar essa pessoa também para concorrer. Entendeu? Então, são 2 brechas. Esse ano, nós não tivemos que utilizar nenhuma dessas 2 brechas, tá? Mas são 2 coisas que nós temos aqui para permitir uma flexibilidade quando a gente precisa. Muito bem. É facultado a qualquer membro da igreja, em plena comunhão, sugerir nomes ao conselho de presbíteros, dentro do prazo por este estabelecido, que poderá ou não incluí-los como candidatos. Os candidatos deverão atender os requisitos bíblicos de 1 Timóteo 3, de 1 a 13. Então, foi colocado em boletim em julho, né, e o pastor também disse algumas vezes em culto que os irmãos poderiam indicar pessoas para o conselho para que se tornassem candidatos, né? Então, nós recebemos várias indicações, tá? Vários candidatos que nós temos hoje foi por indicação de irmãos que indicaram essas pessoas para concorrer à vaga de diácono ou de presbítero, né? E é importante, os candidatos deverão atender os requisitos bíblicos de 1 Timóteo, capítulo 3. Não somente Timóteo, mas Tito também, e outros textos, sempre procuramos analisar à luz desses textos, tá? Tem pessoas que têm condições, né, teriam condições de concorrer às vagas e não estão candidatos? Tem. Mas ou porque não quiseram, ou porque já eles acreditam que já têm desenvolvido o trabalho na igreja, a responsabilidade, eles não aceitaram, tá certo? E aí, o ofício de oficial, diácono e presbítero é perpétuo, porém o seu mandato é de 4 anos, podendo ser reeleito consecutivamente uma vez, né? Então, o mandato, ele pode ter um mandato de 4 anos, e depois mais 4 anos, e depois, então, né, vai ter que sentar no banco, no sentido que não participa do conselho ou não participa da mesa diaconal, mas ele continua presbítero, ele continua diácono. Nós temos aqui, por exemplo, um diácono excelência, Renato, trabalha bastante, né? Mas teve 2 mandatos, né, Renato? Então, agora ele vai continuar trabalhando, sendo diácono, tem ofício de diácono, mas somente não vai participar das reuniões da mesa administrativa. Continua diácono. Samuel, né, ele está candidato agora, mas ele teve um tempo, né, de 2 anos aí, que ele esteve exercendo sim a função de presbítero, mas sem participar do conselho, tá certo? Então, é assim, né? Então, nós acreditamos que o oficial, o diácono, uma vez diácono, ele tem a sua condição de diácono, né, de forma contínua, mesmo não exercendo um trabalho na mesa diaconal. E assim também o presbítero, né? Serão considerados suplentes para eventual substituição, quando houver vaga, até 2 candidatos que não foram eleitos, classificados pelo maior número de votos obtidos. Então, vamos eleger 6 presbíteros. Nós temos 9 vagas. Então, teremos 2 suplentes. Se tiver alguma vacância,
durante o período desses 6 presbíteros ou de outros presbíteros, até acontecer nova eleição, aí então esse suplente assume. Tá? Isso tem acontecido. Muito bem. E para finalizar então, nós temos que orar a esses irmãos, por esses irmãos. Esses irmãos, Deus deu qualificação e honra do governo de sua igreja. Por isso, nas suas atribuições são dignos de honra e obediência por todos nós. Nosso amor, oração e cuidado por esses irmãos os fortalece, anima, encoraja para o exercício de um ministério tão complexo e difícil, mas essencial aos propósitos de Deus. Como a Wanda falou, né, o Belloni algumas vezes, né, pensava em desistir. Algumas vezes eu ouvi aqui alguns presbíteros falando, está difícil. E nós precisamos dobrar joelhos por esses irmãos que se dedicam ao trabalho do Senhor, que se desdobram para o trabalho do Senhor. Eles foram qualificados, eles têm os critérios. Talvez ele não tenha, né, todo aquilo que você acha que deveria ter um oficial. Talvez ele não tenha, mas eu tenho certeza, conheço, né, todos os oficiais que trabalham conosco nessa gestão e todos eles trabalham bastante. Todos eles trabalham bastante. Tenho certeza disso. E é claro que há uma exigência, há uma necessidade, né, dos membros, que às vezes não conseguimos alcançar a todos. Mas esses homens têm trabalhado. E nós precisamos realmente dobrar joelhos para que o Senhor os abençoe. E que através dele, através desses homens, lideranças sejam formadas dentro da igreja. Porque assim como Jetro disse para Moisés, Moisés, coloca mais pessoas para te ajudar. Né? Os presbíteros precisam de mais pessoas para ajudar. Os diáconos precisam de mais pessoas para ajudar. Só eles também, sozinhos, não conseguem fazer toda a obra. Nós precisamos de toda a igreja envolvida. Nós somos um corpo. Tem uma liderança? Tem. Ela é importante? Sim. Mas nós temos todos nós, o corpo de Cristo, que precisamos estar trabalhando. Às vezes uns ali estão ali lutando bastante, gastam um tempo enorme para fazer o seu trabalho na igreja e outros estão sentados, que poderiam ajudar, que têm ali as qualificações também e podem ajudar. Então, que Deus dê discernimento, sabedoria, direção para nós domingo que vem, quando haveremos de escolher esses irmãos que estarão na liderança, né, para que eles sejam realmente escolhidos do Senhor, para fazer a obra do Senhor. Né? E o Senhor mesmo é Ele que sustenta a igreja, é Ele que cuida da igreja. E nós precisamos então buscar dEle, né, a direção, a luz, a sabedoria para escolher a liderança da igreja. Alguém gostaria de dar mais alguma contribuição? Não? Eu só queria perguntar, a eleição vai ser assim com cédula e marca o nome ou tem a foto da pessoa? Vai ter a foto, né? Assim como já mostramos aqui no início, vai ter a foto e aí na foto vai ter a identificação da pessoa, né? O nome dela e na cédula você vai ter o nome dela.
Alguém mais quer comentar? 9h. Irmãos, então assim, nós tivemos essas 5 aulas. Quem que está aqui que participou das 5 aulas? Tem alguém que participou das 5 aulas? Levanta bem alto. Ah, que bom. Que bom. Ótimo. Muito bom. Então, nós estamos finalizando hoje essas 5 aulas sobre presbíteros, diáconos. O Conselho de Presbíteros atual da igreja entendeu importantíssimo apresentarmos esses entendimentos para a igreja, principalmente aqui na classe de adultos. Aos pais que têm filhos com discernimento, com discernimento, idade suficiente para entender, seria oportuno explicar para eles, no linguajar que eles entendam, né, a importância disso para a igreja que é do Senhor. Tá bem? Então, como já foi comentado aqui, o próprio Senhor Jesus foi quem instituiu a igreja. Eu creio que não haja dúvidas a respeito disso. E durante, se os irmãos pegarem lá, lerem, e devem estar lendo o livro de Atos, vocês vão perceber que em um determinado momento, os apóstolos dividiram os cuidados da igreja com os presbíteros e diáconos. O próprio Senhor Jesus entregou a igreja aos cuidados dos apóstolos e, ao longo do tempo, a igreja foi colocada sob o cuidado dos presbíteros e diáconos. Nosso pastor maior é o próprio Senhor Jesus. Certo? Aqui, o que nós esperamos é que os irmãos estejam em oração e, de fato, optem aí pela escolha dos próximos presbíteros e diáconos baseados na palavra. Como Carlos Guedes, para quem não sabe, todos devem saber, mas ele é vice-presidente dessa igreja, e ele bem falou, irmãos, não vamos encontrar nenhum irmão com todas aquelas qualificações. Nós somos pecadores, tá certo? Mas vamos encontrar irmãos que estão em busca de conduzir a sua vida conforme está escrito lá. E são esses irmãos que nós precisamos buscar. Amém? Aqui a igreja nós temos membros que participam como membros aqui já há muitos anos. Temos membros recém-chegados. Coloca diante do Senhor, meus irmãos. Coloque diante do Senhor. E uma coisa que nós aqui, eu falo até em nome do conselho, pedimos, é que não opte por amizade, por parentesco, não. Não vai dar certo, certo? A nossa escolha tem que ser baseada naquilo que o Senhor organizou. Amém? Tá bom? Então, assim, próximo domingo, o que teremos aqui? Assembleia. Que horário, irmãos? 9h. Primeira chamada às 9h. Vai ser muito bom se nós conseguirmos, né, iniciar às 9h. Podem trazer seus filhos, que as crianças estarão sendo cuidadas pelo departamento infantil. A Daniela já organizou tudo isso aí. Temos vários irmãos que se disponibilizaram a nos ajudar nessa tarefa. E, no momento da votação, ou o voto vai chegar até esses que estarão cuidando, ou eles virão aqui em termos de revezamento para poder fazer o seu voto. Tá? Então, próximo domingo, a Assembleia é uma atividade extremamente importante. No outro domingo, início de novembro, nós teremos a conferência missionária, nos dias 5 e 6 de novembro, se não me engano. E no outro domingo nós teremos uma aula especial sobre pastor. Amém? E só depois nós vamos continuar com as nossas aulas regulares. Já antecipo que as próximas aulas dessa turma já vai ser preparatória para o tema do ano que vem, que é qual tema mesmo, irmãos? Comunhão. Comunhão. Né? Então, já estaremos explorando um livro escrito, Sinais de uma Igreja Viva, escrito pelo pastor John Stott. Alguns irmãos devem ter-lo conhecido, devem ter lido o livro sobre ele, e nós teremos nossos irmãos ministrando esse estudo. Tá bom? Mais uma vez, Carlos, obrigado, viu, meu irmão? Muito obrigado. Vamos orar, vamos ficar em pé para orar. Bondoso Deus, na Tua presença, Senhor, nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor. E, ó Deus,
comprados, redimidos pelo sangue de Jesus. Nós estamos aqui, ó Deus, como teus filhos. E, ó Deus, através de Cristo Jesus, nós chegamos ao teu altar de graça, Senhor, e bondade. E queremos suplicar, Senhor, discernimento, sabedoria, direção do Senhor para as escolhas que faremos domingo que vem, Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor. Mostra a tua vontade, de maneira, ó Deus, que aquilo que é da tua vontade seja estabelecida. E que, ó Deus, a tua igreja possa crescer, possa frutificar, possa ser abençoada pela liderança que vai ser escolhida. E que a igreja como um todo possa, junto com seus líderes, estar, ó Deus, fazendo a tua vontade, trabalhando para o reino do Senhor, de maneira que ele cresça, Senhor. E que a nossa esperança no Senhor Jesus, através do trabalho da tua igreja, que a nossa santificação, através do trabalho da tua igreja, seja estabelecido cada dia mais, de maneira que a nossa fé seja uma fé viva, Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor. Queremos suplicar também pela nossa nação, Senhor. No dia 30 agora também vamos escolher os líderes da nossa nação, do nosso governo estadual e federal. Abençoa, Senhor. Nós clamamos, tem misericórdia da nossa nação. Estabeleça a sua justiça, Senhor. Estabeleça, Senhor, a sua direção, de maneira que, ó Deus, nós sejamos abençoados. Nós temos, Senhor, um povo grande que necessita, Senhor, do teu cuidado e da tua direção através dos nossos governos. Por isso nós suplicamos ao Senhor que o Senhor mesmo nos abençoe e nos direcione nesse dia também, Senhor. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado, irmãos.